da Escola dos 40. Tô aqui, amanhã é dia dos pais. Eu sou pai e você que tá me ouvindo aí, se for pai, amanhã é o seu dia. Eu quero que você entenda que ser pai é um desafio, mas é um privilégio. E ser pai não é só aquele que é o que fez ou né, aquele que geneticamente, né, participa da criação. Existem pais como José, pai de Jesus. Ele não participou diretamente do ato sexual com Maria, mas ele era um pai que teve que dar o melhor ensinamento para Jesus. Assim também tem pais que são pais como aqueles que adotam outros filhos, ou são pais como referência. Eu, por exemplo, tenho essa característica porque trabalho há muitos anos com dependente químico, com jovens, e geralmente eles tendem a olhar para mim como um modelo de pai para a vida deles. Eu não sei que pai você é, mas se você é um pai excepcional, parabéns. Se você não é, não baixe a cabeça. Há tempo ainda de você fazer a coisa certa da maneira certa, porque nada está perdido enquanto você decide lutar. Tudo está perdido quando você desiste de lutar. Então, você que é pai, meus parabéns pelo dia. Que amanhã seja um dia de vitória. Alguns vão comer churrasco, outros vão passear com a família. Mas o mais importante não é a festa que vai ter, não é realmente o abraço ou os aplausos. É se o que você fez tem valido a pena. Porque como pai, você precisa ser o herói desse filho. Seja ele geneticamente ou não. Você precisa realmente ser uma referência. Se você tem sido, que Deus te abençoe. Vamos lá. Quero também aproveitar e fazer uma reflexão sobre alguns pais na Bíblia. Destacar alguns homens na Bíblia, e é bem da verdade que eu, biblicamente olhando, eu vejo que a maioria dos pais na Bíblia, eles realmente não foram referência para seus filhos. Em algum momento, eles deixaram a paternidade para priorizar outras questões, e por isso, na Bíblia você vai ver muita referência de filhos realmente destruídos. Vamos lá? Vamos começar pela Isaac. A Bíblia diz que Isaac era o pai de Jacó e de Esaú. Só que a Bíblia declara que Isaac amava mais Esaú do que a Jacó, porque Jacó, ele era pastor de ovelhas, Esaú era caçador, e Isaac gostava da caça, por isso amava mais. Ou seja, já quebrou como pai aquilo que ele tinha que fazer. Tanto é que o fim da história é que um irmão acaba querendo matar o outro e a casa acaba dividida. 50% da casa fica do lado da mãe, que é o Jacó, e 50% fica do lado de Esaú, de Isaac, que foi Esaú. Logo após, vem o filho de Esaú, o próprio Jacó. Filho de Isaac, desculpa, o próprio Jacó. A Bíblia diz que Jacó também, como pai, falhou. Ele não falhou por ter muitas mulheres. Ele falhou por ser um pai realmente que tinha sua preferência. E a preferência dele era José. José era um moço em que Deus olhou para ele e viu um diferencial. E a Bíblia diz que Jacó amava mais José
do que os outros filhos. Ou seja, mais uma divisão. Final da história, os irmãos queriam matar a José, desculpa. Então nós vemos o quê? Que devido à preferência do pai, mais um realmente traz a divisão na casa e os problemas. O segundo. Outro pai na Bíblia que nós podemos tirar como referência foi Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele teve um filho em que era filho da promessa. Nesse contexto, eu não vou nem dizer que Abraão ele foi um pai ruim, porque Deus havia dito a ele que ele teria um filho, só que Sara, sua mulher, achou que estava demorando muito, e aí a Bíblia diz que Abraão teve um filho com a serva, mas Isaac foi bem criado, porque a Bíblia diz que Abraão amava Isaac, porém, mesmo amando Isaac, quando Deus pediu o filho dele em sacrifício, Abraão não negou. Abraão foi um bom pai. Outro pai era Lameque. A Bíblia diz que Lameque foi um homem perverso. Viveu numa geração corrompida. Mas quando Noé nasce, ele abençoa a vida de Noé. Coloca Noé no alto e diz: esse vai nos livrar de todo o erro que temos cometido. Lameque foi um bom pai. Como servo de Deus, ele não foi. Mas como pai, ele cumpriu aquela tarefa como pai de criar o menino e abençoar a vida dele. Outro pai que nós podemos ver na Bíblia e nós podemos realmente ter como referência é Eli. A Bíblia diz que Eli era sacerdote. Ofni e Finés, que eram seus filhos, eles estavam servindo ao Senhor da maneira deles. Fazia o que bem entendia. Dormia com as mulheres na porta da tenda, comia da carne que não era para comer. A Bíblia diz que Eli chegou para eles e falou: Ofni e Finés, um homem pecando contra Deus, Deus perdoa, mas um homem pecando contra outro homem, Deus perdoa. Mas pecando contra Deus, quem vai perdoar? A Bíblia diz: e Ofni e Finés não ouviu, porque Deus o queria matar. Agora, o que me chama a atenção é que Eli era omisso na criação de Ofni e Finés. Mas ele também criou Samuel. E Samuel foi um grande líder. Samuel foi um homem realmente uma referência. Agora eu te pergunto, como isso é possível? Tem coisa, só Deus para explicar. Mas Eli foi um péssimo pai. Outro pai que nós podemos tirar é Davi. A Bíblia diz que Davi foi um grande guerreiro. Conquistador, um cara que realmente fazia valer o nome de Deus na vida dele, foi ungido segundo o coração de Deus. As mulheres gritavam para Davi que ele era guerreiro. Davi conquistava onde ele ia, mas como pai, Davi era um fracasso. A Bíblia diz que Adonias subiu ao reino, se rebelando contra Davi, mas o texto diz assim, e Davi nunca antes havia repreendido Adonias. Ou seja, a Bíblia diz que o filho criado sem correção, ele está entregue ao maligno. Davi, como pai, nunca soube corrigir os seus filhos. Foi um fracasso como pai. Ótimo guerreiro, homem de Deus, mas como pai, um fracasso. Outro pai que nós podemos destacar na Bíblia, e esse é o último, José, pai de Jesus. A Bíblia diz que José, ele na verdade sabia que a mulher estava grávida e não era dele. Sabia que o filho era especial para Deus. A Bíblia diz que José criou o menino. E quando Jesus está na cruz, José já não estava mais.
Mas é interessante isso, que independente de José estar ou não, Jesus estava ali cumprindo o propósito dele. Porque José ensinou a Jesus como ir até o final. Como verdadeiramente ser um grande homem. Ele honrou a mãe, que era Maria, até o final. Muitos dizem que Maria é especial. Ela é especial porque realmente ela teve a oportunidade de gerar o Salvador da humanidade. Mas por isso. Porque ela não é a salvadora de ninguém, não. Tanto é que a Bíblia diz que que Jesus era especial, porque na verdade ele era filho de José, que era da tribo de Judá. Maria era da tribo de Levi. A Bíblia diz Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque José era da linhagem de Davi. Maria, não. Então, esses são referências de pai. Agora, para finalizar, tem um pai que não decepciona. O Pai Todo-Poderoso. O Deus Salvador da humanidade. Esse aí é o Deus que nós servimos. É aquele que consola os abatidos. Aquele que resgata o perdido. Aquele que muda a circunstância e trata seus filhos com carinho e com muito amor. Esse é um pai que, por mais que você tenha tido um pai decepcionante, ou de repente você nem conheceu seu pai, Deus é o pai de amor. É o pai que realmente mudou toda a trajetória. É um Deus que te ama sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Tenha um ótimo Dia dos Pais.